todos que estão nos acompanhando aí de casa, neste momento que nós iniciamos o nosso culto. E quero convidar você que está em casa a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo 51, faremos a leitura até o versículo 10. Salmo de Davi, Salmo de Davi, número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Este salmo tão belo, na verdade, foi escrito em um momento de tanta dor para Davi, pois ele, como disse aqui no salmo, o seu pecado estava diante dele, não tinha como fugir, mas ele diz: esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões ou as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós necessitamos todos os dias fazer como Davi, reconhecer que nada somos e que somos carentes da graça e do perdão do Senhor, das suas misericórdias. Vamos orar nesta noite. Pai de amor, santo e soberano Deus, que conhece as nossas fragilidades, conhece todas as nossas fraquezas, sabe de fato o quanto realmente nós necessitamos do Senhor. A tua palavra nos diz também no Salmo 103, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, ó Deus, é diante de ti como Davi, quero clamar ao Senhor que venha perdoar todos os nossos pecados, perdoar as nossas fraquezas e nos dar, ó Deus, um espírito inabalável, que o Senhor possa fazer com que seja renovado dentro de mim a tua graça, o teu amor e o teu poder sempre, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar ainda você a abrir aí a sua Bíblia em outro salmo. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada
refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia, glória ao Senhor, porque de fato os céus proclamam a glória de Deus. Os céus, a cada dia que nós olhamos para este céu, para este universo, para este mundo criado pelo próprio Deus, revelam quanto o nosso Deus é glorioso. Vamos fazer uma oração agora de louvor ao nosso Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos hoje de estar na presença do Senhor e poder apresentar a Ele um culto de glorificação e exaltação ao seu santo e precioso nome. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, louvado seja e engrandecido teu santo nome, por toda a tua grandiosidade, por causa do teu amor, por causa das tuas misericórdias, porque realmente as tuas misericórdias não têm fim, e elas são a causa de nos sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela maravilhoso em toda a sua obra, em todas as coisas que o Senhor faz. Fala conosco também, ó Pai, nesta noite. Fala-nos por meio da palavra do Senhor e nos edifique, ó Deus, porque Tu és grande, Tu és digno, Tu és realmente soberano deste universo. Nós te agradecemos nessa noite por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Estamos aí caminhando para o último capítulo, a última parte do Sermão do Monte. E eu gostaria de trazer uma reflexão hoje no capítulo 7, nos versículos de 1 a 5. Hoje, infelizmente, por algum motivo desconhecido, eu estou sozinho, então não vou dirigir o louvor porque não tenho esse talento, esse dom de cantar, de louvar o Senhor com canções ou com a voz. Mas eu gostaria de convidar você a meditar na palavra do Senhor. Então, convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, o juízo. Vamos falar hoje acerca do juízo. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim, palavra do próprio Senhor Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, eu te glorifico, eu te exalto,
Engrandeça o teu santo e precioso nome, porque estamos aqui para poder falar da tua palavra. Quero pedir ao Senhor que pelas tuas misericórdias que não têm fim, o Senhor possa edificar a cada um de nós, que estamos em nossos lares, que estamos diante do Senhor, todos que estão acompanhando pelo Facebook, todos que estarão acompanhando pelas redes sociais, e que neste momento a tua palavra venha trazer alento a cada coração, e o Senhor possa edificar a cada vida. Fala, Senhor, de forma misericordiosa através de mim, para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu começar esta mensagem com a seguinte pergunta: nós não podemos julgar ninguém. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão falando muito sobre isso, né? Às vezes nós estamos conversando com algumas pessoas, ou então mesmo nas redes sociais a gente trata de certo assunto e as pessoas dizem: olha, mas quem é você? Nós não podemos julgar, nós não podemos julgar as pessoas. E muitas pessoas gostam de colocar exatamente, citar este versículo, versículo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Mas será que realmente é isso que Jesus quis ensinar? Não podemos julgar ninguém? Será que nós podemos, de fato, não julgar nenhuma pessoa? É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está proibindo qualquer tipo de julgamento. Outra pergunta: os cristãos são livres para viver de maneira que quiserem e ninguém tem nada a ver com isso? Será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Será que é isso que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Ou seja, lembremos, o Sermão do Monte, nunca é demais falar isso, o Sermão do Monte foi direcionado para os cristãos, para os discípulos de Jesus. Então, essas palavras que Jesus está dizendo aqui é para cristãos, para verdadeiros discípulos dele, a quem ele apresentou lá desde o capítulo 5. Então a pergunta é: os cristãos, nós, os discípulos de Jesus, nós somos livres para viver de qualquer maneira, da maneira que a gente quiser, sem ninguém ter nada a ver com isso, nem mesmo outros cristãos? Essa é, de fato, a questão aqui. Outra pergunta: o que é um juízo verdadeiro e um falso juízo? O que é um verdadeiro juízo e um falso juízo? Há um verdadeiro juízo e um falso juízo. Nós podemos compreender isso e entender isso aqui? Mais uma pergunta: devemos olhar para os outros ou para nós mesmos? Devemos olhar sempre para os outros ou para nós mesmos? Qual deve ser a direção do nosso olhar? O que nós devemos realmente fazer na vida cristã? Sempre estar observando, vigiando, olhando o outro, ou devemos olhar para nós mesmos? E a última pergunta: nosso julgamento, ele é altruísta ou é egoísta? Como se dá o nosso julgamento? É altruísta? O objetivo é socorrer, é ajudar, como é de fato o altruísmo, ajudar o próximo, socorrer o próximo. O nosso objetivo no julgamento é altruísta ou é egoísta, para nós nos acharmos melhor que os outros? Bom, diante dessas perguntas, eu trago essas perguntas para que a gente possa, então, diante desse texto que nós lemos, dos versículos 1 ao versículo 5, meditarmos nessa passagem e trazermos para as nossas vidas como nós podemos aplicar ao nosso dia a dia, à nossa vida cristã. E é o seguinte: a afirmação que nós podemos fazer a partir desse texto é que o que Jesus condena aqui, prestem bem atenção, o que Jesus condena aqui não é o juízo em si. Nós vamos ver que todo o capítulo 7, ele trata exatamente desse tema, o juízo. Ele trata do juízo. Nós vamos ver no capítulo 7 que exatamente está relacionado a isso. Assim como o capítulo 5 trata da verdadeira característica dos cristãos, quem são os cristãos, como eles se comunicam, como eles se interagem com o mundo e com as pessoas, como sendo o sal da terra do mundo, como ele interage, ou como ele se associa, ou como ele convive com a lei, e também como ele convive com o próprio Deus, capítulo 6. Mas então no capítulo 7 o assunto é acerca do juízo. Então o que Jesus está condenando aqui não é um juízo em si, mas um julgamento hipócrita de quem não enxerga os seus próprios erros. É exatamente este é o ensino
principal. O que Jesus condena aqui não é o juízo em si, até porque nós somos chamados para fazer certo juízo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o julgamento, o que está condenado aqui por Jesus, o que ele vai condenar aqui é um julgamento hipócrita de quem não enxerga os seus próprios erros. E quais são as evidências do texto que revelam essa verdade? Vamos lá. Primeiro, voltemos ao versículo 1. Não julgueis. Veja, apenas essa palavra, não julgueis. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus, aqui, meus irmãos, prestem muita atenção, não está proibindo o juízo em si, como a gente pode perceber na sequência do próprio sermão e no restante de toda a Escritura. Observemos apenas como exemplo o versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos de lacerem. Semana que vem nós vamos estar falando acerca desse versículo e nós vamos explicar melhor. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é: será que Jesus está aqui proibindo o juízo? Quando no versículo 6 ele disse: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para que, obviamente, Jesus aqui não está falando de cães mesmo, de animais, de cachorros do campo, nem de cachorros selvagens, ou mesmo cães domesticados. Obviamente é uma linguagem figurada. Da mesma forma, porcos aqui não se refere àqueles animais que têm chiqueiros, aqueles animais que a gente conhece bem, os suínos. Ele está falando de forma figurada e se refere a pessoas. Quando fala-se de cães na Bíblia, geralmente cães se refere a falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que realmente não temem a Deus, pessoas que não temem ao Senhor, como o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Filipenses, diz: acautelai-vos dos cães, dos falsos profetas ou da falsa circuncisão. Então, cães se refere a pessoas que não amam a Deus, que não obedecem a Deus. Então, é isso que Jesus está falando. Agora, se Jesus está proibindo todo tipo de julgamento, ele não poderia falar essas palavras logo a seguir, porque veja no versículo 6: não deis aos cães. Para que a gente não dê algo aos cães, ou para que a gente não lance as nossas pérolas aos porcos, nós devemos fazer certo juízo, ou não. Nós temos que saber quem é o cão, quem é o porco. Nós devemos, de fato, observar para fazer algum tipo de julgamento. Um outro versículo, dentro aqui mesmo do Sermão do Monte, é o capítulo 15. Olha o que diz aí, aliás, versículo 15 do capítulo 7: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas dentro são lobos roubadores. Ou seja, Jesus está falando: cuidado, tomem muito cuidado, porque há muitos falsos profetas, há muitas pessoas que se disfarçam de grandes profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, pessoas que são do bem, que são verdadeiras ovelhas de Deus, mas na verdade estão apenas disfarçados, eles são perigosos. Acautelai-vos, tomem cuidado. Da mesma forma, se Jesus diz aí que nós devemos acautelar, tomar cuidado dos falsos profetas, nós vamos ter que emitir o quê? Juízo. Nós vamos ter que observar, e ele, claro, vai dizer aqui, nós vamos, claro, tratar esse assunto com mais detalhe, mais para frente. Mas no versículo 16 ele diz: como é que nós podemos descobrir um falso profeta? Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, a gente sabe como identificar um falso profeta, é pelos frutos. Não adianta falar palavras bonitas, é isso que ele está falando, quando a pessoa vem disfarçada de ovelha, ele usa palavras bonitas, palavras bondosas, palavras todas cheias de misericórdia, de bondade, mas na verdade eles estão escondendo as suas garras, eles são lobos. Então, para que você se acautele dos falsos profetas, você tem que fazer um julgamento, você tem que observar os seus frutos para saber se realmente são verdadeiros ou falsos profetas. Portanto, Jesus aqui não está condenando todo tipo de juízo. Aliás, a palavra do Senhor vai mostrar isso em outras ocasiões. O próprio Jesus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, você vai encontrar uma passagem que Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai com ele só e converse com ele, acerte com ele, e se você conseguir retratar com seu irmão, consertar com seu irmão, você ganhou aquele irmão. Mas se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas para que todo juízo se estabeleça.
Ainda se ele não ouvir, então leve a igreja, para que a igreja ali trate o assunto. Mas se ele não ouvir, nem mesmo a igreja não aceitar, então ele deve ser considerado como o quê? Gentil e publicano, ou seja, ele deve ser afastado. Então há o quê? Um julgamento. Então Jesus ensina ali que há uma certa necessidade de haver julgamento, de haver disciplina para aquelas pessoas que não temem a Deus, que não querem obedecer à verdade. Então, a dizer que Jesus está proibindo qualquer tipo de juízo não é o que Jesus está fazendo. Então, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando que nós devemos levar a sério é isso. Jesus não está proibindo o juízo. Não é isso que ele está mostrando, até porque as próprias palavras de Jesus, logo a seguir no Sermão do Monte, em outras passagens, e também outros escritos da Bíblia vão ensinar que nós devemos se julgar. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar: olha, tirai do vosso meio esse aí que está agindo incorretamente. Lá no capítulo 5 ele vai falar: vocês devem julgar, nós não podemos jogá-los de fora, nós temos que julgá-los de dentro. E ele falava acerca de um rapaz que estava tendo relações com a madrasta, com a mulher do seu próprio pai. Então ele disse: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem deixar ele no vosso meio, vocês têm que, inclusive, entregá-lo a Satanás para que ele seja transformado. De fato, na verdade, o que ele queria é que aquelas pessoas exercessem o juízo, exercessem a disciplina, para que ele pudesse arrepender-se e mudasse de vida. Inclusive, na segunda carta há até uma ideia de que aquele jovem foi restaurado, porque houve um entristecer, um arrependimento, uma mudança na vida daquele jovem. Então, de fato, se você for olhar, João também fala isso. João, nas cartas dele, disse: olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com esses anticristos, eles vêm com falácias, cuidado, se eles falam que Jesus Cristo não vem cá, ele é anticristo. Então, quer dizer, há todo um juízo na vida. Nós não podemos dizer que essas palavras de Jesus aqui está condenando qualquer tipo de juízo. Não é isso que Jesus está fazendo, de forma alguma. Primeiro lugar. Segundo, Jesus aqui, o que ele está condenando é a atitude de uma crítica destrutiva e egoísta. Exatamente. Qual é o objetivo da crítica? Por que nós devemos fazer críticas a alguém? Isso nos faz lembrar, por exemplo, uma frase de Abraham Lincoln, que ele disse: só tenho o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Olha que frase interessante, e que palavras sábias de Abraham Lincoln. Só tenho o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Qual é o objetivo quando nós fazemos uma crítica? Qual é o objetivo quando a gente olha para uma pessoa, vê que ela está errada e tecemos uma crítica? O objetivo é ajudar aquela pessoa? É ajudar aquela pessoa a estar no caminho certo? Ou o nosso objetivo é destruir aquela pessoa? Ou nos engrandecer, nos acharmos melhor do que aquela pessoa e condenar aquela pessoa ao ponto daquela pessoa se sentir fraca e não conseguir se livrar dos seus problemas? A gente pode observar, por exemplo, que os próprios discípulos de Jesus chegaram a cometer erros desse tipo. Um exemplo bem fácil de ser citado é de Tiago e João. Claro, nós não podemos condená-los, de fato não podemos condená-los, ou seja, nós vamos cair no mesmo erro que eles, julgados, dizendo que eles não serviriam então para serem apóstolos do Senhor. Mas certa vez, quando Jesus mandou que eles pregassem o Evangelho, eles estiveram em Samaria, e lá em Samaria eles não foram bem recebidos. Aí eles falaram para Jesus: Senhor, vamos orar então, quer que o Senhor ore, quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu para queimar? Ou seja, eles queriam a destruição dos samaritanos, já havia aquela animosidade entre judeus e samaritanos, e por eles não terem recebido, eles falaram: vamos orar para que caia o fogo do céu. Jesus nos repreendeu, falou: não, vocês não sabem de que espírito sois. Não é assim. Ou seja, na verdade, eles estavam prontos para condenar, e aí o que Jesus está chamando a atenção é isso. A crítica, ela não pode ser uma crítica ácida, hipercrítica. Qual é a diferença? É interessante que Mark Lloyd Jones vai dizer: existe a crítica e a hipercrítica. Existe aqueles que são críticos e os hipercríticos. Qual é o problema de ser hipercrítico? É você criticar as pessoas além das coisas erradas que elas fazem. Qual é o objetivo? É para ajudar, como diz Abraão? Você tem o direito, você pretende ajudar. Essa crítica é construtiva, é aquilo que se chama crítica construtiva e crítica destrutiva. O que é uma crítica construtiva? É você saber que uma pessoa está no caminho errado, mas você ama aquela pessoa.
Você deseja ajudar aquela pessoa. Você vê que a pessoa está no caminho errado. Você sabe se aquela pessoa vai continuar naquele caminho errado, vai seguir aquele caminho, ele vai acabar se dando mal. Então você se aproxima daquela pessoa e com palavras afáveis, com amor, você repreende, mas com cautela. Como Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, eu gostaria de citar esse texto, interessante, porque ele fala aqui de disciplina. Ele está falando de disciplina. Lá no capítulo 6, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Olha aí, há uma necessidade de julgamento. Por isso, veja, não há proibição. Corrigiu, contudo, veja, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós falamos há um pouco tempo atrás sobre Gálatas e falamos sobre esse texto. O corrigir alguém tem que ser corrigido com amor, com espírito de brandura. Qual é o objetivo da crítica? Qual é o objetivo da correção? Qual é o objetivo de você ensinar alguém a andar no caminho? É ajudar essa pessoa. Só que infelizmente a hipercrítica, ou ser hipercrítica, é quando a pessoa fica observando o outro, analisando o outro, talvez porque ele tem uma certa raiva, ou porque não se dá bem, ou porque tem inveja, ele fica observando o outro, procurando descobrir alguma falha nas suas atitudes. E aí logo está, eu sabia. Sabe quando a pessoa faz uma crítica para destruir, para deixar aquela pessoa lá embaixo, para aquela pessoa nem mesmo se animar ou se fortalecer espiritualmente? Este é o grande problema que Jesus está dizendo aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Esta é a atitude. É isso que Jesus está condenando, é aquela crítica ou aquela tipo de julgamento que é condenatório. É como naquele caso da mulher que foi pega em adultério. Esse exemplo é maravilhoso. Aqueles homens levaram a mulher. Eles já estavam cometendo vários erros aqui. Um deles é, por exemplo, levaram a mulher, mas não levaram o homem. Por quê? Só a mulher. Ali já você poderia perceber que havia um grande erro ali. Eles não estavam levando os dois homens, as duas pessoas envolvidas. Aquela mulher não poderia cometer adultério sozinha, não é? Mas o que acontece é que aqueles homens certamente estavam com seus corações cheios de ódio. Eles queriam, na verdade, nem mesmo que o objetivo principal deles não era nem condenar a mulher. O texto lá diz claramente, João diz claramente que eles, na verdade, estavam querendo provar Jesus. Os caras queriam fazer uma armadilha para Jesus. E quando eles disseram, Senhor, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. E aí? Jesus ficava inquieto, escrevendo na areia. E eles insistiam, até que Jesus diz aquelas palavras que nós já conhecemos muito bem. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus sabia que os homens ali, aqueles homens, religiosos principalmente, estavam com seus corações cheios de ódio. De quem? De Jesus. Eles queriam amar ali para Jesus, mas também por aquela mulher. Ou seja, não havia amor, não havia interesse de que aquela mulher fosse restaurada. A crítica e o julgamento não era para restaurar a mulher, não era para matar a mulher. E para também colocar Jesus em maus missões, porque Jesus pregava sobre perdão, misericórdia e amor, e agora ele ia condenar. E mais, segundo os estudiosos, se ele quisesse declarasse que ela deveria realmente ser apedrejada, já se poderia entrar em problemas muito sérios com o Império Romano, que naquela época dominava Israel, não permitia a lei máxima, essa lei capital do apedrejamento. Então era toda uma armadilha. Então o que acontece? Aquele julgamento era um julgamento totalmente condenatório. E é isso que Jesus está falando aqui, nos lembrando, por exemplo, que era muito comum entre os fariseus esse tipo de atitude. A gente vai perceber isso, que havia todo esse tipo de atitude, a ideia de julgar as pessoas por causa da sua aparência. Como nos diz João, Jesus vai dizer essas palavras no Evangelho de São João. Eu gostaria de convidar, aliás, de ler esse texto para vocês. João, que diz assim, capítulo 7, versículo 24: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus havia curado um homem num dia de sábado. E aqueles fariseus religiosos criticavam duramente Jesus por ele ter feito uma cura num dia que é considerado santo para os judeus, obviamente. Mas Jesus diz assim: bom, mas vocês circuncidam alguém para não descumprir a lei, vocês circuncidam alguém no sábado.
Então veja só, vocês agora se indignam, estão indignados contra mim pelo fato de eu ter curado o sábado a todo um homem. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês estão julgando segundo a aparência. E ele diz: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, eles julgavam Jesus, condenavam Jesus, diziam que Jesus era o falso profeta, julgando apenas pela aparência, dizendo que Jesus não cumpre as leis, ele não anda de acordo com a lei, então ele não segue. Mas Jesus sabia que eles estavam julgando segundo a aparência, eles não estavam sendo corretos no seu julgamento. E é exatamente esse tipo de condenação, aquela condenação. O julgamento que Jesus está condenando aqui é o julgamento condenatório, é aquele julgamento que a pessoa não leva em consideração a fragilidade da pessoa, não leva em consideração as circunstâncias, é aquele tipo de julgamento que não leva em circunstância todas as coisas, mas está sempre pronto a condenar, sempre pronto para julgar. Mas em terceiro lugar, são os quatro pontos. Terceiro lugar, qual a outra razão que nos mostra que Jesus condena esse tipo de condenação? Está no versículo 2, olha o que ele diz aí: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ou seja, Jesus deixa claro que seremos julgados na medida que julgarmos. E aqui é interessante nós falarmos sobre isso, porque algumas pessoas acreditam que isso se refere apenas é uma espécie apenas de recompensa pelo ato de julgar. Se você julga as pessoas, julga com dureza, as pessoas também te julgarão. E de fato, existe uma verdade nisso, claro que sim. Quanto mais você é uma pessoa crítica, que julga, que condena, que está sempre pronto a criticar o outro, e aquele hipercrítico que não está nem disposto a ouvir nenhum tipo de justificativa ou esclarecimento, está sempre pronto a julgar o próximo, é claro que você será também julgado. E é interessante que é muito comum que aquelas pessoas que mais são críticas, que mais criticam o próximo, que mais julgam o próximo, elas não gostam de ser criticadas. E acabam sendo criticadas porque julgam muito. Mas não é isso apenas que Jesus está dizendo aqui. Apesar de que é verdade, existe a lei, vamos dizer assim, da semeadura, né? Quanto mais você planta, mais você colhe. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você planta milho, colhe milho. Então, se você planta amor, você colhe amor. Se você planta julgamento, críticas, você vai colher críticas, obviamente. Então, se você critica muito, você será muito criticado pelas pessoas. Mas o que Jesus está aqui enfatizando não é o julgamento das outras pessoas, mas é o julgamento do próprio Deus. É isso mesmo. Às vezes a gente não para pensar, mas o que Jesus está dizendo aqui, ó: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Mas aí as pessoas perguntam: mas como, pastor? Isso não está certo? De acordo com a palavra do Senhor, nós não podemos ser julgados. Aliás, a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, é verdade? Não há condenação. Mas o julgamento que Jesus está se referindo aqui não é o julgamento da vida eterna. Aliás, ele escreveu para cristãos, para pessoas que já foram salvas, para pessoas que creram nele, que já foram de fato justificadas. Pela fé em Cristo já foram justificadas. Então não é o tipo de julgamento aqui, não é o julgamento de condenação. Aquele que crê em Cristo, a palavra do Senhor é clara: aquele que crê em Cristo foi salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, foi salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram salvos. Nós não estamos falando desse tipo de julgamento, mas há outros tipos de julgamento, e às vezes nós nos esquecemos disso. Exatamente, nós nos esquecemos disso. Às vezes nós não paramos para pensar que haverá um julgamento. Aliás, em outras ocasiões, a palavra do Senhor vai dizer que nós seremos julgados. Mesmo nós que somos cristãos, mesmo que vamos estar com o Senhor, haverá um julgamento. Haverá alguns tipos de julgamento, como hoje nós somos julgados. Veja, por exemplo, um texto muito claro que vai falar a respeito disso, é na primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria de ler esse texto para que a gente possa entender melhor esse tipo de julgamento, que muitas vezes acontece, mas nós nos esquecemos dele. Está lá no capítulo 11, que fala acerca da ceia do Senhor, mas é uma parte mais ao final deste texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Por que havia muitos fracos entre eles? Ele diz: muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
uma linguagem metafórica para dizer que morremos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É interessante isso no versículo 30, Paulo falando: há uma razão porque há muitos doentes e muitos que estão fracos na fé entre vocês. Por quê? Veja aí, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Nós somos julgados ainda em Cristo. Sim, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, presente da mesa do Senhor, indignamente, em pecado, vivendo a vida de pecado, sem discernir o corpo do Senhor, sem realmente compreender a questão da comunhão, da unidade, não vivemos a comunhão um com o outro, estamos em pecado, tratamos mal, temos ódio no coração e às vezes não perdoamos. Isso vai trazer o que? Juízo. Não é condenação. Tanto é que lá no final vai dizer: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. De fato, o cristão ele não é condenado, porque ele já foi salvo em Cristo. Não é por causa das suas obras, mas por causa do que Cristo fez. Entretanto, nós somos julgados. Nós não podemos esquecer que isso que Paulo falou que é sério. Há muitos entre vós fracos e doentes, e até muitos que já morreram. Por quê? Porque foram julgados pelo Senhor, pelas atitudes erradas, pelos pecados, pela falta de providência. Então, quer dizer, uma pessoa pode adoecer por causa do pecado? Pode. Não quer dizer que todas as pessoas que estão doentes, todo cristão que adoece, é por causa do pecado. A gente sabe muito bem disso. Nós falamos semana sobre provação, né? Lá em Tiago, muitas vezes nós somos provados, como Jó, por exemplo, foi provado sem ser um homem pecador. Mas quando nós falhamos, quando nós erramos, Deus nos julga. Quando nós estamos andando caminho errado, o próprio Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Como diz lá em Hebreus, Deus disciplina, o Pai disciplina quem ama. Olha, capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler esse texto aqui, porque esse texto é maravilhoso também. Diz assim: pois, olha só, toda disciplina, Hebreus 12, 11, toda disciplina que foi feita no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela sido exercitados. Fruto de justiça. Por isso, estabelecer a mão de caídas, fazer os caminhos certos para o Senhor. Por que isso? Por que nós somos disciplinados? Lá no versículo 7 ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de quem todos têm orado participantes, logo sois bastados no filho. Ou seja, aquele que é filho, ele vai ser disciplinado. Então, há julgamento? Há. Deus julga quando estamos errados, julga. E muitas vezes Ele nos faz até mesmo passar por provações. Podemos adoecer e podemos até morrer por falta de quê? De obediência. Então nós somos julgados sim. Nós vamos ser julgados quando nós tratarmos os outros com dureza, quando nós julgarmos condenando, não olhando para os nossos próprios pecados. Nós somos julgados. Há um outro detalhe. O apóstolo Paulo, quando fala lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz: vós julgais os de bem. Não nos pode. Nós temos que julgar. Temos que entender isso. Além disso, há toda uma explicação no Novo Testamento, todo um ensino, como Jesus falou na semana passada, 2 semanas falamos sobre isso, sobre a questão do tesouro. Né? Ele diz assim: onde estará o teu tesouro estará também o teu coração. Ou seja, quando nós ajuntamos tesouro para nós aqui na terra, tudo isso vai passar, mas nós temos que juntar tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque lá no céu, quando chegarmos lá, nós seremos julgados. E a obra de cada pessoa, ou seja, tudo que ele juntou, o seu tesouro, tudo que ele fez para Deus, será julgado. Paulo fala aqui também lá na primeira carta aos Coríntios que toda obra será julgada, como que pelo fogo. Se ele fez de palha, de madeira, de ferro, de ouro, de diamantes, isso tudo será passado pelo fogo. A obra de cada um de nós receberemos galardão, sim. Nós ainda talvez não entendemos que seja galardão, mas haverá um julgamento para os filhos de Deus, aqueles que já foram salvos, mas serão julgados, e a obra de cada um também será julgada. Então, de fato, nós temos que tomar muito cuidado na maneira de julgar. Mas, concluindo, na última parte, o que Jesus vai nos ensinar? E agora os versículos 3 a 5, observe bem. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Ou, em algumas versões, porque vês tu, ou olha, observas tu, o cisco que
está lá no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está, ou seja, está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, Jesus muito duro aqui, ele fala de forma muito dura. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Em último lugar, o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando o seguinte: Jesus deixa claro que julgar os pecados alheios, vivendo no pecado, é uma grande hipocrisia. Obviamente, Jesus. Muitas pessoas que são duras no julgamento, muitas vezes escondem pecados terríveis. E sabe quando nós também, a imagem que Jesus vai apresentar, que a figura é muito interessante, é como um certo pensador falou, a pior coisa é um cego ser oculista. Sim, imagina uma pessoa que é cega, que não consegue enxergar, vai cuidar do olho de alguém. Da mesma forma que está falando, mas é de forma espiritual. Como é que alguém que é cego, que não consegue enxergar, vai poder ajudar alguém? A figura é de alguém que tem um cisco no olho, e aquela pessoa que está com a trave, ou seja, que é uma trave mesmo, que é um pedaço de pau, como se fosse um cabo na frente do olho, como é que ele vai conseguir tirar o cisco do outro? Para mexer no olho do outro é algo muito sensível, o olho é algo sensível. Você precisa ter uma boa visão, você precisa enxergar bem, estar no lugar claro, você precisa ter todo o cuidado para tirar com cautela. Agora imagine o contrário, você não consegue enxergar bem. O que é que Jesus está falando com isso? Ele está dizendo que muitas vezes nós estamos tão cheios de pecado em nossas vidas, estamos vendo uma vida de depravação às vezes, ou então nós estamos escondendo uma vida de pecado, a nossa mente está poluída e a gente quer socorrer alguém, como se nós mesmos não estamos preparados. Imagina aquela pessoa que tem vários problemas, né? Vamos começar aqui, problemas financeiros. A pessoa está ali com o nome sujo no Serasa, a pessoa está com um cheque especial, com a dívida enorme, e ela está o quê? Dando orientação financeira para outros, ensinando como ganhar dinheiro, ou ajudando a pessoa, ou sabe como é? Não tem como, a pessoa não tem nem mesmo razão de poder ajudar alguém. Como? É como o apóstolo Paulo falou, nós não podemos julgar ao outro, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas por que nós somos julgados? Porque nós muitas vezes nos julgamos a nós mesmos. Nós temos que aprender a julgar a nós mesmos. Antes de julgar o próximo, nós temos que julgar a nós mesmos. É por isso que Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho. Ou seja, olha para a sua própria vida primeiro. Sabe como eu já usei um exemplo a certa vez? Uma grande hipocrisia são aqueles pais que muitas vezes viram para os filhos e dizem: olha, o dia que eu ver você com cigarro na boca, eu vou quebrar a tua cara. Eu não quero que você fume, entendeu? Aquele jovem fica irado. Por quê? Porque o pai fumando vai dizer para ele que ele não pode fumar, porque isso vai acabar com a sua saúde, etc. Ou seja, nós temos que ser o exemplo. Como é que nós podemos ajudar alguém? Aí sim existe, né, a questão de julgar, de disciplinar, de auxiliar aquela pessoa no caminho certo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar: será que nós estamos olhando para dentro de nós? Será que nós estamos olhando para a nossa própria atitude? Será que nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? Nós estamos vivendo uma vida de santidade, no poder, é claro, na graça do Espírito Santo, não na dependência de nós mesmos? Como é que nós podemos julgar as pessoas? Por isso que Tiago, quando ele fala lá no capítulo 3, olha, não queiram muitos de vocês serem mestres. Sabe por quê? Porque haverá maior rigor para quem é mestre. Olha, uma das coisas mais difíceis, e não queira, sabe? Se você não recebeu o chamado, não queira ser mestre. Se você ensina a palavra de Deus, isso é uma responsabilidade muito grande para mim e para todos os pastores. A quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Nós ensinamos a palavra de Deus, se nós não vivemos a palavra de Deus, quão será muito maior o julgamento. Aliás, a nossa Constituição, por exemplo, a Constituição da Igreja Presbiteriana, no Código de Disciplina, diz o seguinte: uma pessoa que passa por disciplina, se ela é logo convertida, se ela tem pouco conhecimento,
ali não é que vai ser abrandado, mas qualquer tipo de disciplina para ela deve ser mais abrandado pelo fato de que ela não tem muito conhecimento, não tem muita maturidade. Mas quanto mais conhecimento, quanto mais tempo de igreja e muito mais severidade há para quem? Para a liderança. Óbvio, se você ensina e prega a palavra de Deus, você vai ser julgado muito mais em conta, porque você conhece. Quanto conhecimento da palavra, por isso que Tiago diz: não queiram muitos de vós serem mestres, porque haverá muito mais seguro. É algo pesado. Ser líder é pesado, porque o líder tem que ser o quê? Exemplo. Como alguém disse, né? As palavras podem ensinar, mas o exemplo arrasta. Nós temos que, quando Pedro escreve aos presbíteros, ele disse: olha, presbíteros, governar a igreja, sendo exemplo do modelo, não por força, não por constrangimento, mas sendo exemplo. É muito difícil liderar, porque você tem que ser o exemplo. Você não pode ser como um hipócrita que está com duas travas, uma trava no seu olho querendo ajudar o próximo. Você só pode ajudar aqueles que estão lá caídos, aqueles que estão em pecado, se você não estiver. Imagina um pastor ele tem que ter dado muito exemplo. Como é que o pastor vai falar a respeito do adultério se ele vive no adultério? Como é que ele vai ficar condenando o divórcio se ele já passou por 2, 3 divórcios? Não, pastor, não é? Nós nunca queremos condenar, mas percebe? Como é que o pastor vai ensinar sobre as pessoas contribuírem, serem mesmo não contribuem? Como é que ele vai falar sobre dízimo, se ele não é um dizimista? Então, portanto, o que Jesus está dizendo, olha, então o que Jesus está querendo concluir aqui é o seguinte: isso não é só para a liderança, mas para todos. Nós temos que olhar para nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo. O discípulo do Senhor, ele não tem que julgar primeiramente o próximo, ele tem que olhar para si mesmo, ele tem que se julgar, ele tem que olhar para os seus próprios erros, corrigir as suas próprias falhas, para então poder ajudar aquele que está caindo. É fácil? Portanto, Jesus está nos ensinando aqui algumas coisas que são importantes. Primeiro, não julgueis. Não é que estejamos proibidos de disciplinar, ajudar, corrigir alguém, fazer uma crítica, né? Ajudar essa pessoa. Mas, por outro lado, ele está dizendo: cuidado. Não julguem com facilidade. Não julguem apenas pela aparência, como faziam os fariseus, inclusive com relação a ele, que o julgavam por amizade e outras coisas mais. Mas ele está dizendo também: se nós nos tornamos críticos demais, nós vamos sofrer ainda mais, porque a crítica virá pesada contra nós, principalmente, não apenas das pessoas, mas do próprio Deus. Seremos julgados de todas as formas. E por último, nós não podemos ser hipócritas. Vamos viver o Evangelho, para nós poder ajudar os outros, até corrigir aqueles que estão no caminho errado. Nós temos que andar no caminho certo. Não é o caminho da perfeição, mas na dependência do poder do Espírito Santo. Nós temos que andar no caminho certo. E só quem está realmente vivendo o Evangelho, está pregando o Evangelho, andando na luz, é que pode guiar a luz. Um cego não pode guiar o outro cego, porque ambos cairão no barranco, Jesus disse. Então, portanto, nós temos que andar na luz para guiar as pessoas na luz. É como, aquele versículo que sempre diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não tem como o pai ou a mãe ensinar a criança o caminho, siga o caminho, não. Ele tem que andar no caminho. Nós temos que dar o exemplo. Então nós temos que tirar o trago, temos que olhar os nossos próprios erros primeiro, olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e ver tudo que está errado, para poder socorrer aquele que está fragilizado. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrarmos a nossa mensagem também, este culto nessa noite. Pai de amor, nós agradecemos e exaltamos o teu santo nome, porque tu és Deus maravilhoso. Que o Senhor continue a nos ensinar por meio da tua palavra. Esse sermão tão maravilhoso que seja aplicado aos nossos corações. Que teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus, a viver para ti e a darmos exemplos para aqueles que estão caminhando errado, que precisam ser instruídos, que precisam ser corrigidos. Que o Senhor possa nos capacitar para ajudar a eles, ó Deus. E fale aos nossos corações e nos aplique esta mensagem
para que nós possamos viver de modo que agrada ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Você tenha uma semana de paz, cheia da graça, e depois